Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Deus seja louvado. Eu gostaria de primeira mão, antes de agradecer a Jesus, ao Senhor Deus, eu gostaria que você deixasse o seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, para aí também compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas possam receber a mensagem de Jesus. A palavra de Deus é uma das ferramentas que nós temos no século XXI, que é a tecnologia, e que você possa aí estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que possam receber a mensagem de Jesus, porque eu sei que muitas vidas serão transformadas no Senhor, amém? Não deixe de inscrever, deixe seu like aí, aperte o sininho para você estar recebendo as notificações, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que eu queria ministrar hoje aqui, que o Senhor falou no meu coração, está em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7. A gente sabe a história de Elias, o profeta, um grande profeta, grandioso. Ele foi um grande profeta mencionado e representativo dos outros profetas. O seu trabalho, a sua obra e a sua representação de grande profeta diante de Israel foi de maneira grandiosa naquilo que o Senhor proporcionou a Israel e proporcionou a salvação daquele povo. Lembra a história que Elias pediu para que 3 anos e meio não chovesse. E 3 anos e meio não choveu naquele dia, naquele tempo. Mas a Bíblia vai relatar que ele fez o holocausto, que ele fez o sacrifício diante dos profetas de Baal, os 850 profetas. E eu queria ressaltar aqui no versículo 7, sobre a caminhada e a trajetória de Elias. A Bíblia vai dizer, no capítulo 17, que Elias foi cuidado pelos corvos. A palavra veio a Elias e Elias de Tisbe e de Gibeade. Ele foi para onde? Para um riacho. O Senhor o levou a um lugar, porque haveria o quê? Haveria sequidão no povo de Israel. Então o Senhor o direcionou a um riacho e disse para Elias que ele iria ser alimentado pelos corvos. E a Bíblia trata que os corvos iam alimentar Elias. E na parte da tarde, Elias bebia a água do riacho de Querite. Mas a Bíblia vai falar que Elias, um tempo depois, o riacho secou, porque a sequidão começou a aparecer. A escassez começou a aparecer. E no versículo 7, a palavra veio até ele e o Senhor disse a ele: Elias, vai a Sarepta, porque lá tem uma viúva e ela vai alimentar você. E a Bíblia diz que Elias foi. E ele disse: algum tempo depois o riacho secou e por falta da chuva no Querite. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele chamou e a perguntou: pode me trazer um pouco de água? Uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, me traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo Senhor, o teu Deus, Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. A história dessa mulher viúva é muito linda e maravilhosa. A Bíblia vai dizer que ela hospedou o profeta Elias. Mas o interessante que o Senhor vem assegurar a nós nessa menção dessa palavra é que Elias foi em direção a uma ajuda. E a Bíblia vai dizer aqui que essa mulher não tinha comida. Ela tinha um pouco de farinha na botija. E um pouco de azeite. E nós sabemos que a farinha revela a palavra, revela o pão. E nós sabemos que o azeite também era muito importante naquela época, era como um perfume. O azeite representa a unção. Só que o interessante dessa história dessa mulher, que a Bíblia vai dizer que ela pegou 2 gravetos. Por que ela pegou 2 gravetos? Porque esses 2 gravetos revelam a mim e a você a esperança. A esperança da sobrevivência. A sobrevivência daquela mulher para com seu filho. Porque ainda que a chaleira, ainda que o fogão estivesse aceso, haveria vida naquela casa. Porque o fogo é vida. O fogo aceso, ele traz vida. Só que o interessante é a maneira que nós percebemos as coisas na nossa vida. A Bíblia vai dizer que ela questionou a Elias e falou: eu vou levar 2 gravetos para mim e para meu filho, porque estamos quase morrendo. Essa mulher não estava entendendo o propósito de Deus. Ela estava em um momento de escassez, um momento onde que naquela região de Sarepta quem governava era o Deus Baal, é o Deus, o pai de Jezabel, mulher de Acabe, na qual Elias iria enfrentá-los. No próprio governo do inimigo, ele foi na casa, no território. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava sem esperança. E quando nós não temos esperança, nós não temos a percepção de ver. Há uma história de um homem e o seu filho, o pai. Um pai muito rico chegou para o teu filho e falou assim: filho, você sabe a diferença do rico e do pobre? O filho ficou sem entender porque o filho não compreendia. Então o pai falou: vamos fazer uma viagem porque eu quero te ensinar algo. E essa história vai dizer que o pai levou o seu filho, eles foram numa região pobre, num sítio de pessoas pobres, e ficaram ali um dia e uma noite. Levou o filho lá. E quando eles terminaram a viagem, o pai perguntou: filho, você gostou da viagem? E o filho respondeu: sim, pai. Filho, e me diga, o que você aprendeu sobre a diferença do rico e do pobre? E o filho foi responder ao pai: pai, nós temos um cachorro na nossa casa e eles têm 4 cachorros. E o filho foi indagar: pai, nós temos uma piscina, aonde essa piscina está no espaço da nossa casa, mas eles têm um riacho que não tem fim. Pai, nós temos uma varanda que cobre a nossa casa em um determinado local, mas eles têm grandes árvores. E o seu pai, de boca aberta, seu pai ficou espantado com a resposta do seu filho. E o seu filho abraça seu pai e diga: pai, obrigado por nós sermos tão pobres. E o que essa história nos ensina? É a maneira que nós vemos as coisas. Essa viúva de Sarepta, ela estava vendo de maneira tão cega, tão
inestruturável, de maneira sem construção. Eu não sei a maneira que você está. Às vezes você está dizendo na sua vida aí: eu não tenho esperança mais para viver, eu não consigo mais erguer a minha vida, a minha história, o meu caminho, o meu ministério, meus planos, a minha família. Mas ainda há esperança. Mesmo que você pegue 2 gravetos, entenda que há uma percepção, há uma maneira de nós enxergarmos as coisas. E Deus quer que nós venhamos enxergar as coisas da maneira que esse jovem menino enxergou. Como você está vendo, como você tem visto a sua vida. Nós não podemos olhar a nossa vida pelo aquilo que nós temos e possuímos, mas nós temos que olhar a nossa vida pelo aquilo que ela é. Nós temos que olhar a nossa vida por aquilo que tem sentido, aonde o Senhor faz sentido, aonde Deus estabelece o teu favor, o teu governo sobre a nossa vida, aonde Deus ele vem, está entre nós. Não deixa as distrações, não deixa as situações da vida bloquear o sentido da vida, bloquear a percepção de quem você é em Deus. Não é quem você é em si mesmo, mas é quem você é em Deus. Porque Ele te ama, e Ele tem um projeto, Ele tem algo novo na sua história. Mas o que Ele quer é que nós não venhamos desistir. Essa mulher catou os gravetos. Por incrível que pareça, todavia, pode ser que ela disse: será o último dia que eu vou me alimentar. Mas o profeta disse para ela: vai e faça um pequeno bolo para mim. Faça isso primeiro, porque não vai faltar farinha na sua vasilha, nem botija de azeite. E para mim e para você, nós temos que ter a percepção que Deus é o Deus do impossível e que não vai faltar a palavra em nossa vida. Não vai faltar a unção para aqueles que o buscam. A Bíblia diz que em torno de quase 2 anos e meio, não faltou farinha, não faltou azeite na botija. Não é por causa da provisão, não, é o provedor. Eu não sei a maneira que você está percebendo as situações da vida, mas não olhe as más coisas de maneira como a provisão. Não olha pela provisão, mas olha pelo provedor. Nós vivemos em um tempo que os cristãos não têm tido a percepção, o olfato, o sentido, a razão, não só no intelecto, mas dentro de si, de vivenciar os planos de Deus, os propósitos de Deus, por falta de esperança. Mas em nome de Jesus, Deus quer estabelecer diante de ti a fé. Porque em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu quero te convidar, não só ouvir essa mensagem. Se Deus falou no seu coração hoje, diante dessa mensagem, desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com um amigo. E se você que está vendo esse vídeo está dizendo: Deus, eu não tenho mais esperança de vida, eu quero dizer uma coisa para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vai chegar. A presença
vai chegar. A glória vai chegar. Não vai faltar unção, não vai faltar farinha. Dependa dele. Viva Cristo todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um, Senhor. Eu não sei a maneira e situação que cada um está vivenciando. Pode ser que alguns estão como essa mulher viúva, catando, meu Pai, gravetos. Pegando gravetos, Pai, para ter uma esperança, uma expectativa ainda de vida. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que morremos, viveremos. Porque aquele que morrer por amor de mim, ainda que morra, ele viverá. Traga vida, Senhor, àquele que está morrendo. Traga esperança, Pai, e fé para aquele que está passando por situações. Traga visão, percepção. Não pelo estado que está, mas por aquilo que eles vão alcançar no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Não se esqueça, inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe e clica no sininho aí e dá seu like. Se você gostou da palavra do Senhor, se Deus falou no seu coração, dá o seu like. E se você foi falado, se Deus falou no seu coração, compartilhe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? A graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Não desista.